Graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. É bom poder estar com você e lhe entregar o que eu recebi do Senhor. Isso são palavras do apóstolo São Paulo. Eu vos entrego o que eu recebi do Senhor. Porque a maioria dos pregadores entregam o que não receberam de Deus. Ou foi o seu intelecto, ou foi conhecimento humano, ou insights que encontraram na internet, ou na inteligência artificial. Mas eu tenho paz no meu coração para fazer como Paulo, como um imitador do apóstolo São Paulo, lhe entregar aquilo que eu recebi do Senhor. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre uma das bases do nosso ministério. Nosso ministério é o ministério da graça de Deus. Nós somos parte de uma igreja reformada. Nós somos raiz da Dutch Reformed Church, da igreja reformada alemã, de onde vem Martinho Lutero e os demais reformadores. Eu sou um entusiasta, eu sigo e imito aquelas mentes iluminadas de muitos reformadores que já passaram e outros que estão vivos ainda. Eu procuro conhecer o que o Espírito fala a mentes iluminadas para também ser um instrumento com uma mente iluminada pelo Espírito Santo. E uma das bases do nosso ministério é o conhecimento da lei e da graça. Existe uma mensagem até a cruz do Calvário. Portanto, você começa do livro de Gênesis, passa pelos profetas e chega ao final dos 39 livros, segue-se uma sequência de livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vem o livro de Atos dos Apóstolos. Até o final de João, nós temos ali o cumprimento da lei, a lei vinda dos profetas e o cumprimento da lei através de Jesus. Jesus disse: eu vim corroborar, eu não vim anular, eu vim para que a lei se cumpra, ou se tivesse cumprido. A partir desse momento, quando vem as 14 epístolas de Paulo, nós passamos a ter uma mensagem chamada o Evangelho da incircuncisão. Assim como a Pedro foi revelado o Evangelho da circuncisão. Então, toda vez que se fala de circuncisão, se fala de judaísmo. Quando se fala de incircuncisão, se fala de gentilismo. Então, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Gálatas, que é uma das mensagens que eu amo de todo o meu coração. Eu amo as 14 epístolas, aliás, eu amo a Bíblia toda. O pregador tem que amar a Bíblia toda, tem que amar o Evangelho. Mas, em particular, as 14 epístolas, que são o conteúdo da revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, e que aprova o Senhor revelar através do apóstolo São Paulo para nós, que não temos no nosso sangue Israel. Nós somos de origem gentílica. Então ele diz aqui no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez alguém diga assim: eu já ouvi o apóstolo falar desse assunto 100 vezes. Mas é bom, a mãe do ensino é a repetição. É bom porque isto gera, disse o apóstolo São Paulo, segurança à vida espiritual. Então vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Disse libertou, pretérito, perfeito, passado. Já aconteceu. Onde houve esta libertação? Na cruz do Calvário. Quando ele se fez pecado, quando ele se fez injustiça, para que nós, de origem gentílica, fôssemos justificados, lavados com o seu sangue, purificados e salvos.
Então diz que foi para a liberdade, Cristo libertou. Então note comigo, por favor, Cristo libertou. Ora, este é um fato. Somos libertos por Cristo. Sem Cristo não haveria hipótese de nada da nossa vida espiritual. Estaríamos mortos em pecados e delitos, seguindo o príncipe das potestades do ar, éramos como os demais filhos da ira, na nossa carne, enfim, fazíamos a nossa própria vontade. Mas a Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo libertou. Significa que até o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, não existe uma única pessoa livre espiritualmente. Aliás, eu vou ser um pouco mais profundo nesta questão. Se você pensar em 30 anos atrás, como é que era o Evangelho, como é que era o temor de Deus, como era o comportamento do povo de Deus, as pessoas ouviam uma mensagem e elas mudavam de vida, ainda que a mensagem fosse mais dura, mais enfática, menos suave, elas mudavam de vida. O que as pessoas fazem hoje? Quando a mensagem é verdadeira e enfática, elas mudam de igreja. Isto é um caos. Então, isto se aprendeu como? De 20 para 30 anos para cá. 30 para 20 anos para cá. Então, eu vou lhe dizer, guarde isto no seu coração. Quem não vive e segue e tem conhecimento da graça de Deus, não é salvo. Porque de 30 anos para cá, começaram a chegar às sociedades mensagens que estavam totalmente desprovidas de vitalidade, de espiritualidade. Não era o Espírito Santo a agir, não era o Evangelho legítimo e verdadeiro. Então, milhões de pessoas que dizem que são salvas, não são salvas, não eram salvas, não foram salvas. Muitos morreram na esperança da salvação, porque foram ensinados por falsos profetas, pessoas despojadas de conhecimento, de temor de Deus, que usam uma tecnologia diabólica, demoníaca, para induzir o povo de Deus a uma vida de escravidão. Por isso é que Paulo diz, para a liberdade foi Cristo libertou. Eu sou um homem livre. Eu quero que você seja uma mulher, um homem livre, porque foi para a liberdade. Não é para a libertinagem, é para a liberdade. Então eu vejo hoje em dia pessoas que se esqueceram que o domingo é dia do Senhor, não participam da ceia para não mudar de vida, porque sabem que não são poucos os que dormem, muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem, porque acessam, têm parte da ceia do Senhor, ou tiveram em pecado. Então são escravos. A Bíblia diz que foi para a liberdade, foi para ser livre, que Ele te libertou. E ele diz, mas libertou de quê, apóstolo Miguel Ano? Ele diz, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, permanecei firmes. Quem é que gera o jugo de escravidão? A lei. Aliás, o livro de Gálatas é um livro que eu chamo uma carta de alforria, uma carta de independência, de libertação do povo de Deus. Ele diz, foi para a liberdade, então não há como você ser livre e ouvir uma mensagem que o diabo vai te pegar, porque perdeu o nome do livro da vida, porque Deus virou as costas, porque Deus vai te vomitar, porque não sei o quê. Esse tipo de mensagem amedrontadora, humilhadora, ninguém tem o direito de o fazer com uma ovelha que teve um preço caro para ser comprada, que foi o sangue e a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que tem o direito de acusar um filho de Deus quando é Deus mesmo que o defende? Então, eu vou lhe dizer isto, 95% dos evangélicos e 100% dos católicos vivem uma vida de escravidão espiritual. Estão amarrados, estão acorrentados, estão algemados, tudo é o diabo, tudo perdeu a salvação,
tudo é que Deus apaga o nome do livro da vida, porque o diabo vai te pegar, porque o demônio tem 7 espíritos piores. Isto é o espírito de escravidão que Paulo diz, não te submetas de novo a esse espírito. Não te submetas, foi para a liberdade. Deus nos chamou para sermos livres espiritualmente. Eu não posso fazer da minha vida espiritual um fardo pesado, vivendo sempre com medo do futuro, com medo do diabo. Há gente que tem medo até da sombra, porque pensa que é o demônio que está seguindo. Isso é o costume dos pregadores que são falsos, que em vez de libertarem as pessoas com o conhecimento, lembra-se o que disse Oséias 4:6? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque não se prega conhecimento. Pedro disse, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, a mensagem da Igreja Evangélica Cristo Vive é uma mensagem libertadora. As amarras são tiradas, as escamas são arrancadas dos olhos, os véus são arrancados do coração, porque você entende que há uma mensagem antes da cruz e depois da cruz. Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que seja Cristo formado em vocês. Mas que Cristo é que está formado na vida de um católico? Não há Cristo formado, não há salvação. A Igreja Romana não promove a salvação. Você não vê um senhor bispo, um cardeal, um papa, um padre com a Bíblia Sagrada pregando a palavra de Deus. Não existe. Existem doutrinas, existem as coisas internas da igreja, mas não há Cristo, não há Evangelho. Sem Evangelho não há salvação. Sem o Evangelho da graça de Deus não há libertação. Logo, a pessoa não é salva. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, eu vejo como é que a grande, esmagadora maioria daqueles que se dizem cristãos não passam de escravos, porque quem os pastoreia são lobos vorazes, são pessoas falsas, são pessoas que obrigam o povo de Deus a fazer como Pedro disse, o cachorro volta ao vômito e a porca volta à lama. É isso que as pessoas fazem todos os dias. Ora, Paulo diz, foi para a liberdade. Pastor, mas quando o senhor diz foi para a liberdade, o senhor não está abrindo a cancela do aprisco para as pessoas pecarem? Bom, eu vou lhe dizer, se este é o seu sentimento, é que você não é salvo. Participei de igrejas onde eu nasci espiritualmente, eu era um escravo. Eu me recordo de reuniões de terça-feira, onde as pessoas eram julgadas como um tribunal. A pessoa vinha na frente e o pastor dizia, olha, soubemos que você cortou o cabelo, não pode mais tomar ceia na igreja, você tomou banho com sabonete, usou perfume, você durante um ano não pode tomar a ceia. Então era castigado, era apenado, era julgado, era como um tribunal da Inquisição católico dentro da igreja protestante. Eram escravos as pessoas. Se cortava o cabelo, não podia, se a saia era mais curta, que não era longa. Então, isso tudo tem aparência de espiritualidade, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade, contra a carne. Então, foi para a liberdade, Cristo libertou. A obra já aconteceu, foi na cruz do Calvário, quando ele disse, tudo está consumado. Naquela hora, tudo foi consumado. O que nós temos hoje é milhões de pessoas escravas da lei e dirigidas por pessoas falsas. Porque uma pessoa que escraviza uma ovelha que foi comprada a preço de sangue é falso profeta. São pessoas que têm a consciência cauterizada, não deixam o povo de Deus ser feliz, não deixa o povo de Deus viver. Ele vai à igreja e ele é apenado, ele é julgado, ele é acusado. Eu sei o que é isso, porque eu já vivi nesse meio. Foi para a liberdade, ele diz, não te submetas de novo a um jugo de escravidão. Então, se eu fui salvo e fui liberto, conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu ouço a mensagem, vou para a igreja. Chego na igreja, novamente, um jugo de escravidão é posto sobre a cabeça da pessoa. Por isso é que o povo de Deus é infeliz, a maioria.
Por isso é que as pessoas não têm paz. Por isso é que os meus colegas psicanalistas e os psicólogos têm os seus consultórios abarrotados de gente evangélica. A maioria das pessoas que vão a um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista são evangélicos, porque a igreja, em vez de promover a libertação, promove o jugo de escravidão. E a pessoa não vive. A pessoa simplesmente não vive. Ela é infeliz. E quando o diabo abre uma porta, ela escapa da igreja e vai tentar viver de uma forma totalmente ilegítima a vida espiritual, porque diz, bom, já que eu fui escravo tantos anos, agora eu vou viver, eu não sou pássaro de gaiola. Nós temos mais de 16 milhões de pessoas desviadas, pessoas que dizem, o senhor tem razão, eu fui salvo para ser livre, eu fui salvo para ter paz, eu fui salvo para dizer o que é malo, o que é bem, o que é doce, o que é amargo. Eu não posso chamar ao mal, mal. Não é o fato de você estar dentro de uma igreja que você é salvo. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus através do Evangelho. Por isso eu comecei o programa de hoje dizendo, eu vos entrego o que eu recebi do Senhor. O que eu lhe estou falando é o Espírito que está se revelando, é o Espírito que está arrancando prisões, nós que estão aí no coração e na mente, que a pessoa às vezes, muitos já me disseram, que em algum momento da vida espiritual sentiram raiva de Deus, por imaginar que um pacto perfeito de melhores e superiores promessas é tratado com escravidão do povo de Deus. Lobos vorazes que arrastam atrás de si os discípulos de Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, eu vos chamo a atenção, é a graça de Deus, agarre-se à graça, agarre-se à mensagem, não perca os nossos cultos. Toda segunda-feira temos culto de oração no Brasil, terça-feira às 7h30 da noite, terça-feira tem escola bíblica 10 da manhã, quarta-feira noite apostólica e profética às 7h30 da noite do Brasil, domingo 9 da manhã e 6 da tarde, horários do Brasil, e venha, envolva-se, participe. Sua vida tem que mudar. Deus, quando te chamou para seres livre. Toda a maldição da lei, toda, foi encravada na cruz do Calvário. Jesus expiou os nossos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus nos lavou. O profeta Isaías disse que éramos como escarlate vermelhos. E o Senhor tirou de nós essa cor escarlate vermelha para nos tornar alvos como a lã. Eu gosto da verdade. Só a verdade serve para mim. Eu sou um teólogo reformista. Eu promulgo a verdade para libertar as pessoas. Firme. Paulo diz, permanecei firme, não vos submetais de novo. Já basta o tempo, eu sei que é um evangélico, já basta o tempo que você foi um católico, escravo de Nossa Senhora de Fátima, escravo dos santos, escravo de tudo. Culto aos mortos, culto aos anjos, culto a Maria, isso tudo é contrário a Deus e à Bíblia Sagrada. Graças a Deus que em Cristo somos livres, em nome de Jesus. Graças a Deus. Um abraço carinhoso a todos, amo vocês, em nome de Jesus.